Quando o medo revela quem realmente somos. A noite em que a fenda do biquíni virou um pesadelo psicológico. Imagine um personagem cuja essência gira em torno da bondade, da inocência, da vontade de agradar. Alguém que sempre tenta fazer o certo, mesmo quando tudo está contra ele. Esse é Bob Esponja. Mas e se, por uma noite, toda essa pureza fosse usada contra ele? Halloween na Fenda do Biquíni não é apenas um episódio especial. É um estudo de personagem profundo, uma desconstrução da identidade de Bob e um retrato cruel da forma como o medo e a pressão social moldam quem somos. Logo nos primeiros segundos do episódio, algo parece errado. A Fenda do Biquíni está escura, fria, silenciosa. O Halloween chegou, e com ele, uma energia diferente paira sobre todos os personagens. Mas quem realmente está em jogo aqui é Bob Esponja, e o que está em jogo é sua alma. Bob Esponja. O ser puro e vulnerável Bob sempre foi o símbolo da positividade ingênua. Mas aqui, essa pureza se torna fragilidade. Ele é alvo de risos, de piadas, de sustos constantes. Ele não está se divertindo no Halloween como os outros. Ele está sendo torturado emocionalmente por um mundo que exige dele algo que ele não é. Coragem performática. Ao longo do episódio, Bob se vê consumido pela vergonha. Ele começa a internalizar o papel de medroso e a acreditar que isso o torna inferior. O medo aqui não é do sobrenatural, é o medo da rejeição. E esse medo o empurra para uma tentativa desesperada de transformação. Quando ele decide mudar de visual para parecer assustador, não é uma brincadeira, é uma autonegação. Ele quer destruir a própria essência para se encaixar. E essa escolha leva a um dos momentos mais simbólicos da série. Quando Patrick o convence a raspar a parte de cima de sua cabeça, expondo seu interior. É nessa cena que vemos a versão mais crua de Bob Esponja. Ele aceita a dor. Ele aceita o desconforto. Ele sacrifica sua forma para ser aceito. Esse não é um personagem covarde. É um personagem que está em crise existencial. Patrick Estrela, o amigo ignorante que representa a pressão social inconsciente. Patrick, como sempre, é a figura do tolo. Mas aqui, sua estupidez não é inofensiva, é perigosa. Ele é o arquétipo do amigo que empurra para o precipício com boas intenções. Patrick acha que está ajudando Bob a se libertar, mas, na verdade, está reforçando a ideia de que ele precisa mudar para ser valorizado. A maneira como Patrick sugere raspar a cabeça de Bob é especialmente simbólica. É quase um ritual de iniciação, um batismo bizarro. Ele retira a máscara do amigo, mas, ironicamente, não para revelar algo novo, e sim para fazer com que ele seja temido. É como se Patrick dissesse: "Você não será amado, então seja temido." Uma filosofia extremamente sombria, que ecoa a famosa frase de Maquiavel: "É melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos." Patrick aqui não é apenas o amigo cômico. Ele é o reflexo da sociedade que, sem perceber, pressiona os outros a se encaixarem em moldes destrutivos. Lula Molusco, o manipulador emocional e símbolo da frieza social. Lula Molusco é talvez o personagem mais inquietante deste episódio. Ele age como se estivesse apenas brincando, mas há um sadismo silencioso em sua conduta. Ele se diverte com o sofrimento de Bob, planeja sustos. Rir do medo alheio é sua forma de sentir superior. Mas por que Lula faz isso? Uma leitura interessante é que ele representa a amargura da adultez. Lula é o retrato da frustração. Ele odeia seu emprego, sua vizinhança, sua vida. E quando vê alguém como Bob, otimista, puro, sonhador, ele sente raiva. Não porque Bob o irrita, mas porque Bob representa tudo que ele perdeu: esperança, inocência, vontade de viver. Zombar de Bob é a maneira que Lula encontra para afirmar sua amargura como superioridade. É como se dissesse:
Você ainda não foi quebrado pelo mundo, mas será. A cena em que ele aparece fantasiado de fantasma, aterrorizando Bob no banheiro, é quase uma metáfora para o trauma psicológico imposto pelas figuras de autoridade ou experiência que já perderam a empatia. O holandês voador, a ameaça invisível, mas sempre presente. Curiosamente, o holandês voador não aparece nesse episódio, mas ele é citado. Só isso já é significativo. O holandês é o símbolo do medo ancestral. Ele representa o desconhecido, o além-vida, o que não pode ser controlado. Sua menção cria uma sombra sobre o episódio inteiro, como se houvesse algo maior espreitando na escuridão. Essa ausência é poderosa. O medo do que poderia aparecer é mais forte do que qualquer susto visual. Isso espelha um medo que todos nós conhecemos, o medo do invisível, do julgamento, daquilo que não conseguimos nomear. Na psicanálise, há o conceito do fantasma interno. Traumas e dores que carregamos sem perceber, mas que moldam nossas ações. O holandês, neste episódio, funciona como esse fantasma. Ele está lá, não fisicamente, mas pairando, alimentando os medos de Bob, reforçando a sensação de que ele é constantemente observado e testado. A fenda do biquíni, um palco de julgamento. Normalmente um lugar vibrante e acolhedor, a fenda do biquíni vira um tribunal neste episódio. Os personagens secundários, clientes do Siri Cascudo, cidadãos aleatórios, funcionam como uma plateia cruel. Eles assistem, julgam, riem, nunca ajudam. É como se toda a cidade estivesse disposta a se alimentar da vergonha de Bob Esponja. A cena em que todos caem na risada, ao perceberem que Bob raspou a cabeça, não é leve, é pesada. É uma representação clara do escárnio coletivo. O riso aqui não é catarse, é punição. A mensagem é: você ousou tentar mudar, e agora será ridicularizado por isso. Esse momento ecoa experiências que todos conhecemos. Quem nunca tentou se encaixar, mudar algo em si mesmo para ser aceito, apenas para perceber que o mundo continua cruel? O episódio nos mostra que, muitas vezes, a tentativa de mudar não leva à aceitação, mas ao riso cruel de quem nunca te aceitaria de nenhuma forma. O clímax, quando o susto se torna revelação. O ponto alto do episódio é quando Bob, com sua fantasia grotesca e cabeça raspada, finalmente consegue assustar todo mundo. Por um segundo, ele acredita que venceu, que foi aceito. Mas assim que descobrem que ele não está usando uma máscara, tudo desmorona. Esse é o momento mais simbólico. Bob revela sua verdadeira face, literal e metaforicamente. E o que vê é rejeição. Isso é um comentário duríssimo sobre vulnerabilidade. Mostrar quem você é de verdade, em um mundo que valoriza aparências, pode ser o maior erro. E quando a multidão ri, ela não está rindo de uma fantasia ruim. Está rindo da verdade, do real, da coragem de ser diferente e da dor que vem com isso. Conclusão. Um episódio que deveria ser engraçado, mas termina sendo devastador. Halloween na Fenda do Biquíni é um dos episódios mais profundos da primeira temporada de Bob Esponja. Por trás das piadas, há uma análise psicológica e social do medo, da identidade e da crueldade coletiva. Bob Esponja não tem medo de fantasmas, ele tem medo de não ser aceito. Patrick não é apenas um bobalhão, ele é o reflexo inconsciente das pressões sociais. Lula Molusco não é apenas rabugento. Ele é o produto do desencanto e da frustração. E todos os outros personagens formam um espelho sombrio da forma como tratamos quem é sensível, diferente ou autêntico demais. O verdadeiro terror do episódio não são os sustos, é o fato de que, mesmo após se machucar e se transformar, Bob continua sendo alvo de zombaria. Ele tentou ser algo que não era, e mesmo assim, falhou. Isso nos leva à pergunta mais incômoda de todas.
Quantas vezes nós já fomos o Bob Esponja, tentando nos moldar para agradar um mundo que só quer rir da nossa dor?